Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta terça-feira, dia 14 de agosto. O índice fechou com queda de 1,76%, principalmente proporcionada na última hora de pregão a queda. Caiu na última hora de pregão 1,52%. Primeiro sinal negativo que foi gerando no decorrer do dia foi abriu bem, bateu ali na resistência, perdeu força, gerou uma sombra superior, não conseguiu fechar acima dos 59.316, só teve um fechamento aqui, falso rompimento, mais outro aqui, falso rompimento, voltou a fechar abaixo. Aí vem para baixo da média móvel de 13 períodos, congestiona e perde a mínima do dia. Foi um primeiro sinal ruim no decorrer da tarde, e aí só potencializou a queda na hora seguinte, que perdeu o fundo anterior e proporcionou aqui a formação de um topo duplo, reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, ainda fraca, mas já apontando por um teste de novo da faixa dos 57.600 a 57.000 pontos. São os suportes aí mais importantes para o Ibovespa neste momento. 57.600 junto com a média e aqui abaixo o número redondo dos 57.000 pontos, local onde pode trazer a pressão compradora nessa região. LAD do Ibovespa terminou o dia em queda, coerente com a queda do Ibov, uma boa puxada para baixo, perdendo ali fundos anteriores. A LAD a gente pode até perceber que ela bate ali no suporte anterior e dá uma pequena oscilada abaixo, e o fundo aqui no Ibov ainda não foi testado, esse fundo aqui em termos de fechamento. Então a LAD está apontando para uma queda um pouco até maior. Clímax numa região sobrecomprada de 30% a 50%, não é das mais fortes, mas já é uma região considerável, ainda mais o Ibov se aproximando da região de suporte. Ainda, como houve a perda de um fundo anterior, ainda abre uma chance um pouco maior de persistir aí a queda para ficar ainda mais sobrevendido, que seria a região mais interessante para pensar em operação de curtíssimo prazo, em alguns papéis em cima de suporte, após uma correção um pouco mais interessante, em ativos que estavam aí mais esticados para cima. Petrobras terminou o dia com queda de 0,9%, gerando os primeiros indícios de queda, que é, primeiramente, temos um candle de reversão, chamado engolfo de baixo. Segundo, esse aqui é um padrão baixista. Segundo ponto, perdeu a mínima do pregão anterior, que não vinha acontecendo nos últimos pregões. Então reforça essa possibilidade de queda. Ao oscilar abaixo da mínima desse candle de reversão, reforça a chance de teste do suporte dos 20,50, R$ 20,31. Antes desse suporte, há um suporte aqui já imediato no intraday, em R$ 20,50. Então esse seria o suporte imediato para Petrobras, R$ 20,70. E mais abaixo, mais importante, na região de 20,50 a 20,31, abaixo desses valores, só mesmo em torno dos 20 e 19,92. A outra ação, a Vale 5. O Vale 5 terminou o dia com queda acentuada, 3,77%. Bateu ali, fechando um gap de baixa no G60, que a gente até sinalizou ali suporte em 36,08, aqui é esse candle aqui 36,08. Foi o fechamento do dia 2/8, a abertura do dia 3/8, proporcionou esse gap de alta, fechou hoje e gerou até ali um candle de reversão chamado de martelo, padrão altista dos candles, que traz a chance de ter um repique de alta aqui na Vale. O lado ruim, para quem, por exemplo, está comprado, é acontecer esse repique de alta já no início do pregão e em seguida perder a mínima do pregão de hoje. Reforçaria a chance de queda em busca dos próximos suportes, R$ 35,80 e R$ 35,39. É importante ressaltar que a gente já vinha falando que não era um ponto interessante de pensar em ponta compradora nessa ação, nessa faixa de preço aqui entre essas médias. Não via um cenário adequado, só pensaria em compra mais acima dos R$ 38,00. Sinal de alta acima dos R$ 38,00 seria o ponto mais interessante para compra. Por quê? Região muito forte de resistência para Vale aqui. Já vinha falando isso aqui em várias análises, muito forte. Não vinha gerando ainda um sinal de perda de força, mas foi fazendo tudo isso no pregão de hoje. No pregão de hoje, até comentei lá no Investmania alguns indícios de queda, né? Primeiramente, a perda da mínima de ontem,
aconteceu isso logo no início do pregão. Primeira sinalização negativa, mas ainda acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Aí cai no gráfico de 60 minutos, cai aqui no gráfico de 60 minutos e perde a mínima desses fundos aqui, 37,05, 37,03, fechando aqui abaixo. Então, mais um ponto negativo, além de ter perdido a mínima da primeira hora de pregão, mas esse aqui mais importante, porque perdeu a questão dos fundos ascendentes. Aí, em seguida, postei até um vídeo sobre mudança de polaridade, porque esses fundos perdidos tenderiam a funcionar como resistência. Aí você vai no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15 minutos, fundos aqui anteriores. Opa, peguei gráfico de 5, gráfico de 15 minutos. 37,05, 37,03. Estava aqui acontecendo esse candle na hora que comentei. Então mencionei, se lado positivo, voltar a fechar uma hora de pregão acima desse 37,05. Bom para quem estava comprado. Lado negativo para quem estava comprado é a ação fechar um topo no gráfico de 15 ou até mesmo perder a mínima do pregão. Ela no candle seguinte já gera um topo no gráfico de 15 na região de mudança de polaridade, reversão do suporte em resistência. E aí mais para frente perde a mínima do dia. Pronto. Juntou os dois sinais que eu tinha mencionado, potencializou a chance de queda desse papel, que veio culminar aí no fechamento do gap do gráfico de 60 minutos. Então, por enquanto, não vejo muito sinal de compra dessa ação. Teria que arriscar mais a superação da máxima daquele candle do G60 lá, que proporcionou na verdade não é do G60, né, do gráfico de 15 minutos, que proporcionou um candle chamado de martelo. Teria que comprar a superação da máxima dele, colocar o stop na mínima. Enfim, uma operação bem mais arriscada após um forte topo com as médias alinhadas para baixo na Vale 5, tanto no gráfico semanal como no gráfico diário. Então, por enquanto, perspectiva um pouco maior de testar seus próximos suportes. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.